Seja bem-vindo ao canal Conhecer. Hoje vamos falar sobre o tempero mais caro do mundo. O açafrão. Afinal, por que ele é tão caro? Onde ele é produzido? Como ele é utilizado? Quais são as semelhanças e diferenças com a cúrcuma? Fica aqui comigo para você conhecer várias curiosidades sobre esses temperos tão especiais. Aproveita e se inscreva no canal porque traremos vídeos informativos sobre muitos assuntos interessantes para você. Você não irá querer perder. Vamos ao assunto de hoje. Curiosidades sobre o tempero mais caro do mundo, o açafrão. Semelhanças e diferenças com a cúrcuma. O açafrão é uma especiaria utilizada mundialmente. O verdadeiro açafrão vem de uma planta chamada Crocus sativus. Apesar de ser muito confundida, é uma planta distinta da cúrcuma longa que também é conhecida por cúrcuma, açafrão da terra, açafrão da Índia, batatinha amarela ou gengibre amarelo. Vamos para as principais características do verdadeiro açafrão. Onde é produzido? O açafrão teve sua origem no leste da Ásia, e foi inicialmente utilizado como remédio e corante. Atualmente é mais utilizado como alimento, e também na indústria de cosméticos e em suplementos alimentares. É uma especiaria muito valorizada na Europa, principalmente em países como Itália e Espanha, em risotos italianos ou nas paellas valencianas. Atualmente, o Irã é o maior produtor desta especiaria e fatura 350 milhões de dólares por ano. Também é produzida em outros países como na Suíça, Itália, Grécia, Turquia, Índia e Estados Unidos. Mas essa produção ocorre numa escala muito menor. Para o produzir, precisa de uma terra mais árida. O clima deve ser quente e seco. Contudo, as flores precisam de irrigação, mas o tempo frio e chuvoso durante a floração favorece a vinda de doenças e a produção será menor. Como é produzido? Como já foi falado, o verdadeiro açafrão é muito caro. É a especiaria mais cara do mundo. 1 grama de açafrão custa $65 no mercado internacional. É mais caro que o ouro. 1 grama de ouro é aproximadamente $62. É caríssimo. É caro porque a produção é cara. Para obter 1 quilo de açafrão seco são necessárias 150 mil flores. Olha que beleza! Para estas 150 mil flores é preciso uma área de 2.000 metros quadrados. A colheita das flores é realizada manualmente. São muito delicadas. Da flor são retirados os estigmas, estes filamentos vermelhos. Estes filamentos vermelhos brotam do pistilo, esta parte amarela, que é o órgão reprodutor da planta. Cada flor tem somente 3 estigmas. São 3 filamentos vermelhos, muito pequenos, que também precisam ser separados manualmente. Imagina a delicadeza desse trabalho. É esse filamento, o verdadeiro açafrão, que dará o perfume, a coloração e o sabor característico aos alimentos. É um trabalho delicado e como é manual, o custo aumenta muito. Além desse fator, como estas flores também não são produzidas em qualquer lugar, precisam de um clima específico e são muito delicadas, a produção também é mais difícil, aumentando ainda mais o custo de produção. O verdadeiro açafrão pode ser adquirido em forma de pó ou estigmas desidratados. É aconselhável que seja adquirido numa loja confiável ou na forma do filamento vermelho. Desconfie se o preço for baixo. Como ele é muito caro, também é muito falsificado. Muitas vezes é vendido misturado com a cúrcuma. Mesmo o filamento vermelho, muitas vezes, é misturado com cabelo da espiga de milho. Há vários tipos de qualidade do açafrão verdadeiro, e em consequência, de preço também. A pessoa que não é familiarizada com o açafrão verdadeiro pode ser facilmente enganada. Contudo, apesar de caro, o açafrão pode ser considerado acessível porque é preciso muito pouco para temperar um prato. 1 grama de açafrão pode temperar 200 pratos. E a cúrcuma? No Brasil o verdadeiro açafrão quase não é utilizado. Por ser mais barata, no Brasil e na maioria dos países é mais utilizada a cúrcuma. Também é denominada açafrão da terra ou açafrão da Índia. A cúrcuma e o açafrão verdadeiro são totalmente diferentes um do outro, principalmente em sabor. O açafrão verdadeiro tem um sabor mais delicado que a cúrcuma. Onde é produzido? A cúrcuma é originária da Ásia, principalmente da Índia e Indonésia. Mas como sua produção é muito mais fácil atualmente, é cultivada em diferentes países. Mas a Índia é conhecida por ser o país que mais produz e mais utiliza a cúrcuma ou açafrão da Índia. A população de lá utiliza bastante o curry, que é composto por mais de 35 temperos, e a cúrcuma é um dos principais componentes.
É tão popular que a cor do açafrão está presente até na bandeira da Índia, está na primeira faixa. No Brasil, Goiás é o estado que mais a produz. A cúrcuma precisa de sol todos os dias. Temperaturas baixas e umidade fazem com a planta apodreça. O solo precisa ser argiloso e de fácil drenagem. Como é produzido? A planta da cúrcuma pode chegar a 1,5 metros de altura. A cúrcuma é um rizoma e é parecido com o gengibre, mas de cor laranja. Para cultivar a cúrcuma é necessário um pedaço de rizoma, o caule que fica abaixo do solo. É do rizoma que saem as folhas e as hastes florais. Suas folhas são grandes e com cheiro muito agradável. Também a cúrcuma pode crescer de forma quase espontânea. Cada rizoma origina vários rizomas laterais. A colheita ocorre depois da floração. É nessa época que o pigmento amarelo do rizoma é mais intenso. Em cada hectare podem ser cultivadas e colhidas 5 toneladas de cúrcuma. A produtividade é bem maior do que o açafrão. Como as exigências climáticas e de solo também não são tão grandes, ela é muito mais fácil de ser produzida. Assim, o custo é menor, tornando-a muito mais acessível do que o açafrão verdadeiro. É no rizoma que a curcumina é encontrada. É a curcumina que confere a cor amarelada, é um ótimo corante natural e que tem diversas propriedades farmacológicas. Além de ser considerado um poderoso alimento energético e anti-inflamatório, a cúrcuma é cada vez mais valorizada comercialmente pela presença do corante curcumina e óleos essenciais. A cúrcuma pode ser utilizada in natura, mas é mais comercializada em forma de pó. O rizoma é seco e moído. Propriedades do açafrão verdadeiro e da cúrcuma. As propriedades dos dois são semelhantes. Ambos são poderosos antioxidantes e anti-inflamatórios. Também foram relatadas propriedades antivirais, antibacterianas, antifúngicas e antisséticas. Há estudos que relacionam o efeito benéficos para a memória e o aprendizado. Principalmente no Oriente é utilizado como um condimento que atua na prevenção de doenças como o câncer, o diabetes, o Parkinson, a doença de Alzheimer, a artrite, a depressão, entre outras. Parece que tem um efeito também na perda de peso. São estudos ainda inconclusivos, mas os resultados são promissores. Um achado importante é que a Índia é o país do mundo que tem a menor incidência de Alzheimer e Parkinson per capita no mundo. Há estudos que estão atribuindo este achado ao grande uso da curcumina. Cuidados e contraindicações. Qualquer uma dessas variedades pode ser utilizada para temperar massas, risotos, aves. Na paella espanhola não pode faltar. Estas duas plantas são muito confundidas, mas são completamente diferentes. A cúrcuma é muito mais utilizada porque é mais produzida e muito mais acessível. Mas então por que o verdadeiro açafrão é tão valorizado? Principalmente porque o sabor e o aroma são mais suaves e únicos. Apesar dos seus inúmeros benefícios, não é recomendado como suplemento em doses maiores de 5 gramas ao dia. Qualquer suplemento alimentar deve ser avaliado por um médico. Mesmo a utilização como tempero, deve-se ter cuidado quando houverem crianças ou gestantes que irão consumir o alimento. As crianças podem sofrer de alergias. Nas gestantes podem ocasionar sangramentos, levar a um parto prematuro e até causar um aborto. O consumo destas especiarias, por crianças e gestantes, deve ser moderado. Excetuando estes grupos, certamente, com tantas propriedades excelentes, vale muito a pena incluí-la na sua alimentação. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, clique no gostei e se inscreva no canal. É uma maneira de apoiar outros vídeos informativos por aqui. Muito obrigado por ficar comigo até o final. Até o próximo vídeo.